Oi gente, bem-vindos à nossa primeira aula e, como já devia ser de se esperar, nós vamos começar falando sobre o biscuit, tá? Se você já teve contato com a massa de biscuit, já conhece o biscuit, você já sabe mais ou menos como é a consistência e tal, mas não pule esse vídeo, porque eu vou falar aqui algumas coisas bem importantes e algumas curiosidades e algumas considerações muito importantes para serem levadas em conta quando a gente trabalha com essa massinha, tá? Não sei se vocês sabem, mas o biscuit ele começou na Itália, tá? Ele não é uma coisa brasileira, o biscuit começou na Itália, né? A ideia do biscuit. Inclusive ele tem esse nome, né? Biscuit em inglês, em algumas outras línguas significa biscoito, porque no começo o biscuit ela era uma massa feita com farinha, água e sal. Então era basicamente um biscoito, né? Mas acho que as pessoas usavam para fazer modelagens. Só que aí eles perceberam que essa massinha estava muito frágil, né? Quebrava, com o passar do tempo se deteriorava. E aí acabou que com o tempo foi evoluindo, né? Pro biscuit que nós temos hoje, tá? E esse biscuit que nós temos hoje, ele é feito de cola, né? Cola branca. Em alguns lugares você pode ver como resina de PVA, e que não deixa de ser. Eles possuem água, amido de milho, alguns colocam pigmento, né, se for a massa já comprada pronta, mas a massa em si é feita basicamente de cola, água, amido e um conservante, que pode ser vinagre, limão ou um conservante fabricado, né, no caso dessas massas compradas prontas, tá? E o biscuit é feito disso, tá? E o que ele é? É essa massa com consistência mole, né, que a gente consegue modelar e ela passa, depois de pronta, a gente deixa ela ao ar livre e ela vai passar por um processo de secagem que com o tempo, depois de seca mesmo, ela vai ficar bem dura mesmo, bem dura, como se fosse uma pedrinha, tá? Tenho aqui esse pedacinho de massa, tá? Aqui já tá seco, como vocês podem ver, faz barulho mesmo, tá? Fica bem duro, ó, e você não consegue marcar, por exemplo, a sua unha, né? Ó, porque já tá seco e fica muito duro mesmo. Então vira uma porcelana, até por isso que o biscuit em alguns lugares é chamado de porcelana fria, tá? Importante citar que o biscuit não é comestível, tá? E aí depois que ele seca, ele vira uma porcelana fria e aí ele vira uma peça, né, que pode ser usada de decoração na sua casa por muitos e muitos anos, tá? E o que nós podemos fazer com o biscuit? Nós podemos fazer diversas coisas, é um universo muito abrangente, inclusive cada dia que passa eu descubro uma coisa nova que dá pra fazer com biscuit. Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que eu faço, tá? E que você pode pegar de ideia pra vender e ganhar dinheiro com isso, tá? Isso aqui é uma velinha de aniversário, feita totalmente em biscuit, somente o pavio que não é de biscuit, tá? Um pavio mágico. Nós vamos falar sobre vela mais adiante no curso e ensinar também vocês a fazerem uma dessa. Não é uma dessa não, mas vocês vão aprender a fazer um. Você pode fazer topos de bolo, que são os bonequinhos assim, ó, numa base, que a gente faz, né, dependendo, personalizado, pode ser de personagem, pode ser de bichinho, pode ser diversos temas. Esses aqui são casais de noivinhos também, totalmente feitos em biscuit. As únicas coisas aqui que não foram feitas em biscuit foi o vestido da noiva, ó, que é um tecidinho, mas também poderia ter feito exatamente igual com o tecido. Essa lousa, né, os pezinhos da lousa são de biscuit, mas essa parte aqui não. E o violoncelo também não, tá? Mas tirando isso, aqui é tudo de biscuit, até o balãozinho, tá? 100% biscuit. E olha só como que é uma coisa muito, muito, muito abrangente, flexível, né? Que a gente pode usar pra fazer qualquer coisa. Tem também pessoas que fazem trabalhos humanizados. Esse aqui também é um outro topo de bolo, também 100% de biscuit. Esse não tem nada, tirando o vestido, não tem nada que não seja de biscuit, tá? Os números também são de biscuit.
E também todas essas outras coisas que vocês estão vendo aí na tela, tá? Vocês também podem fazer tudo isso de biscuit, entre muitas outras coisas que vocês podem até inventar, tá? Possibilidades aqui são infinitas. E esse é o biscuit, tá? E aí agora vamos falar sobre a massa, tá? Porque temos algumas considerações importantes, porque não é só pegar e usar, tá? Vai ter uma aula mais pra frente que eu vou falar sobre a introdução à modelagem, e aí vocês vão aprender sobre sovar, sobre formas, tá? Mas por enquanto eu vou me ater aqui somente aos princípios da massa em si, tá? Coisas que a massa são da massa, tá? A massa de biscuit você encontra no mercado pronta. Ela também pode ser feita em casa, mas eu não recomendo hoje em dia por 2 motivos. Primeiro, que é muito cansativo e você pode queimar as mãos e dá muito trabalho, porque você precisa sovar a massa toda e perde muito tempo. E tempo é dinheiro para quem tá querendo ganhar dinheiro, né? E assim, sai cara, tá? Não vale a pena, porque o segundo motivo é que a gente encontra na internet já, hoje em dia, em sites como Mercado Livre, entre outros, a gente encontra facilmente caixa de massa de biscuit com frete grátis, tá? Então, assim, não vale a pena fazer a massa em casa, assim, seria só em último caso mesmo, porque o preço sai praticamente igual e a qualidade da massa pronta é melhor, né? Dura mais. E é muito mais fácil você já receber na sua casa o produto pronto para usar. Só tirar aqui da embalagem e eu posso usar. E aí, geralmente, você vai encontrar em 2 tamanhos. Essa grande aqui, que é a embalagem de 1 kg. E essas pequenininhas, que costumam ter entre 90 e 100 gramas, tá? Normalmente, para produção em massa, a gente compra as massas de tamanho grande. E para produção de coisas menores, a gente compra essas massas pequenininhas, né? Daí vai depender do seu trabalho, se você usa certas cores mais ou menos do que outras, tá? E aí, no geral, é isso, né? Temos as massinhas pequenas, as massinhas grandes, e você pode comprar pronta, tá? Agora, a consideração importante que eu quero fazer aqui é sobre a massa branca, tá? Porque você vê ela na loja assim, você vai pegar, né? Achando que é branco. Só que existe uma outra massa que ela se chama natural, tá? E você só vai conseguir, na embalagem, perceber a diferença entre elas quando você olhar aqui, ó. Que vai estar a cor, normalmente atrás, no pacote, tem uma etiquetinha, tá? Ou então na própria embalagem vai estar escrito aqui, ó, cor branco. Ou então vai estar escrito cor natural, tá? Existem esses 2 tipos. E apesar delas parecerem muito idênticas, assim, quando você olhar na embalagem dentro da loja, elas não são, tá? Eu não tenho a natural aqui, mas não tem importância, porque quando vocês comprarem, vocês vão ler na embalagem pra saber qual é qual, tá? A branca, quando você pega assim na mão, ela é bem branquinha mesmo. E quando você pega a natural e compara, você consegue ver que a natural, ela tem assim um fundo meio transparente, tá? Você só consegue perceber de verdade a diferença entre as duas quando você coloca elas próximas, tá? Então, depois que você já tem uma certa experiência com o biscuit, você consegue ver ela fora do saco e saber qual é qual. Porque a natural a gente consegue ver que ela é meio transparente mesmo, tá? Tá, e qual é a diferença? O que é uma massa natural? No início eu também tive um pouquinho de dificuldade de entender, mas eu espero que eu consiga passar pra vocês aqui de uma forma bem prática. É o seguinte, quando você mistura 2 cores, primeiro, a massa de biscuit a gente pode tingir, tá? Você não precisa necessariamente comparar elas já coloridas aqui. A aula sobre tingimento é a próxima, tá? Mas por enquanto eu vou falar sobre isso aqui. Que a gente pode tingir, tá? É isso, a gente pode tingir, qualquer uma delas a gente pode tingir. Mas elas funcionam igual tintas, sabe? Quando você pega uma tinta branca e mistura com uma tinta preta, vai ficar cinza, né? Então, basicamente, esse é o conceito de tingir uma massa que já é branca, tá? A massa que vem escrito aqui branca. A massa que já é branca, se você tingir com uma tinta preta ou misturar com uma massa preta, ela vai virar cinza, tá? Por mais que você coloque tinta, por mais que você coloque massa preta, vai ser sempre um cinza. Pode ser um cinza bem escuro, mas vai ser cinza, tá?
A massa natural é como se fosse uma massa pura, é como se fosse uma água, ela é só o biscuit, sabe? Ela é o biscuit propriamente dito. A massa, quando a gente faz ela em casa, sem pôr tinta nenhuma, né, misturando a cola com os outros ingredientes, ela sai uma massa natural. Se você deixar a massa natural secar sozinha, sem tingir, ela vai virar uma coisa assim meio transparente, meio amarelada. É o tom natural do biscuit, tá? Esse tom é o natural. Só que a gente não utiliza o tom natural para fazer peça nenhuma, tá? A gente precisa tingir de alguma coisa. Ah, então por que vende massa natural? Geralmente, por não conter o corante, ela é mais barata, tá? Mas aí vai do seu critério ver o que vai valer a pena. Se vai valer mais a pena comprar massa natural e tingir em casa, ou se vale mais a pena comprar já tingida. Porque muitas vezes, se você for fazer o cálculo de quanto você gasta de corante para tingir e o quanto você gasta comprando a massa já colorida, às vezes não vale a pena, porque você perde muito tempo tingindo massa, sabe? E aí se acaba, você precisa tingir mais, enfim. Eu não gosto, mas é uma escolha pessoal minha. Fica a critério de vocês. Eu só preciso que vocês entendam agora que a massa natural é diferente da massa branca, tá? A massa natural é a massa que a gente usa para tingir cores. Cores, em princípio, escuras. Se a gente tingir, quiser um rosa bebê, se eu quiser um laranja clarinho, se eu quiser um verde clarinho, eu posso sim utilizar a massa já branca, tá? E colocar aqui a minha tinta rosa, vai ficar rosa bebê. Perfeito. E caso eu queira usar a massa natural para fazer um rosa bebê, o que eu faço? Eu coloco um pouco de tinta branca. Entendeu? Porque a gente precisa do branco para fazer uma base. Porque se eu colocar o rosa clarinho na massa natural, pode ser que ela seque ainda com um fundo meio transparente. Então precisa do branco para dar uma basezinha para cor clara. E aí você põe a cor. Mas se eu quiser uma cor escura, não pode pôr branco. Se pôr branco, vai ficar uma cor clara. Eu espero que tenha dado para entender que branco a gente põe quando a gente quer uma cor clara. E natural quando a gente quer uma cor escura, que são cores escuras, laranja escuro assim, vermelho, preto, roxo. E cores claras são verde mais clarinho, azul claro, amarelo claro, rosa bebê, enfim, cinza. Essas cores todas a gente precisa ter uma base branca, tá? Pra funcionar. Daí existem também as cores de pele. Essa daqui é considerada a cor pele. Algumas marcas têm a pele morena, tem a pele negra, tá? E você também pode fazer em casa misturando alguns tons. Aí basta você pesquisar como fazer tons, né? Pode ser aulas sobre tinta mesmo, porque a teoria é a mesma. E agora eu vou pegar aqui um pedacinho da massa. No caso, essa daqui é a minha massa branca, porque não tem a natural. Pra vocês conhecerem o biscuit, tá? Quem ainda não conhece. E pra quem já conhece, pra ter uma visão mais próxima agora do biscuit. Dessa massinha que vai acompanhar vocês agora por muitos e muitos anos, tá? Eu tirei essa massa ali do saquinho agora. É uma massa dessa aqui, branca. Daí a gente sova ela, tá? Vocês vão aprender sobre isso na aula de introdução à modelagem, tá? Eu tô sovando aqui só pra vocês sentirem, né? Pra vocês verem como que é a consistência do biscuit, ó. Ele tem essa consistência quando ele tá bom, né? Porque algumas marcas são muito ruins e o biscuit é muito duro. Mas o ponto ideal, como saber se a massa que você tá usando é boa? O ponto ideal do biscuit é assim, você tirou ele da sua embalagem e ele é uma massa mole, ó, que você não precisa de muito esforço, ó. Tá vendo que eu não tô fazendo quase nenhuma força, né? Só um pouquinho pra empurrar. Então, se ele tá bom, você não vai precisar fazer muita força. Se o biscuit vier de um jeito que você tem que fazer assim pra conseguir amassar o pedaço de massa, tá errado, não tá num ponto legal, não. Talvez não seja uma massa muito boa, ou talvez ela tenha sido mal armazenada, tá? O ponto dele é legal, ó, é assim, ó, empurrei, tá molinho e importantíssimo, não está grudando nas minhas mãos, tá? Porque muitas vezes você vai pegar, vai ser gostosinho assim, super molinho, mas vai grudar na sua mão toda, tá? Também não é legal, tá? Mas lembrando que assim, pode acontecer de você pegar uma massa de biscuit e ela estar muito mole, daqui a um mês você comprar a mesma massa de biscuit e ela está normal, tá? Acontece com todas as marcas, não desista de uma marca só por causa disso. Você precisa avaliar
a massa como um todo, né? Consistência, a secagem, né? Porque algumas demoram muito para secar e outras secam rápido demais, o que é ruim para iniciantes. Mas você precisa considerar se você comprou uma vez só e veio ruim, ou se tem várias vezes que isso está acontecendo igual, tá? Porque tem às vezes muito a ver com o clima, com a armazenagem que a loja fez, enfim, tá? Precisa ter, assim, essa consciência. E aí a massa de biscuit, ó, a gente consegue dividir, ó, essa consistência. Que gostosa, gente. Ela é bem gostosinha. Algumas vão fazer igual a cola, sabe? Você vai cortar e ela vai quebrar assim, também não é legal. É bom quando a massa, ela tem essa flexibilidade, ó. Ela é bem flexível e é muito bom pra gente trabalhar com coisas até mais avançadas, né? E é bom que a secagem para iniciantes seja uma secagem um pouco mais demorada, mas eu vou falar sobre a secagem já. E pra quem já tem mais experiência, é legal quando a massa tem uma secagem um pouco mais rápida, como é o caso dessa daqui que eu uso, tá? Daí eu tô falando aqui sobre secagem. O que é isso? Eu dei uma dica já no início, né? Que a massa de biscuit era uma massa mole, que depois de seca ficava dura igual uma pedrinha, né? Igual uma porcelana. E é legal dizer que o biscuit ele não é tão frágil quanto ele parece, tá? Apesar de parecer bem frágil, ele não é tão frágil assim. Ele fica assim uma pedrinha bem legal, bem durinho, bem resistente. E a secagem é o seguinte, você vai modelar a sua peça, tá? Digamos que eu vou fazer aqui uma bolinha, mas eu quero fazer... Tá, fiz aqui. Finge que isso aqui é um bonequinho, tá? Tá pronto meu bonequinho. Eu vou colocar ele pra secar, da maneira que vocês vão aprender mais em seguida. E a secagem é você deixar a peça ali, secando naquela superfície adequada, pelo período de tempo necessário para aquela peça secar completamente. O secar completamente é meio relativo, porque o biscuit ele leva um tempo, ele seca aqui, por exemplo, se eu deixar aqui do dia pra noite, da noite pro dia, ele vai secar a parte de fora. Quando eu pegar aqui, ele já não vai mais amassar. Mas para ele secar todinho por dentro, dependendo do tamanho da peça, pode levar semanas, às vezes até meses, pra gente dizer, não, esse biscuit tá 100% seco, sabe? Mas é isso, o biscuit ele seca ao ar livre, não precisa de máquina, não precisa de nada. Só precisa de ar. E daí você deixa ele e você precisa virar, dependendo da peça, para que possa secar todos os lados dele, tá? E isso é a secagem, o biscuit seca. E aí outra coisa importante, quando o biscuit seca, ele seca porque ele tem água na composição, e quando você deixa ele ao ar livre, a água começa a evaporar, tá? Então, obviamente, a água tá evaporando, ele tá perdendo massa, ou seja, o biscuit vai secar, ele vai encolher, tá bom? Biscuit, quando seca, encolhe. Temos aqui, ó, um exemplo bem legal. Essa noivinha aqui já tá pronta há um tempinho. E esse daqui é um corpinho de noiva que eu fiz hoje. Então vocês podem ver como que ela ficou bem mais magrinha depois de secar, né? Não tá dando pra ver muito bem, não. Mas só pra vocês terem uma ideia, que ela fica bem menor, tá? Esse aqui deve ter mais ou menos uma semana, acho que até menos, esse corpo dela, tá? E esse eu fiz hoje. Já encolheu desde que eu fiz. E outra coisa legal que vocês vão conseguir ver com essa peça que tá na minha mão, é importante saber que o biscuit, quando seca, ele escurece 2 tons, tá? Cerca de 2 tons. Nas massas mais escuras vocês vão perceber melhor. Mas você pode ver aqui na frente do corpinho dela, que é a parte que estava em contato com o EVA, como tá mais claro do que aqui. E se não tiver dando pra ver direito nessa, não tem problema, porque eu tenho aqui, ó, essa verde aqui, que desse lado ela já tava virada pra fora, então ela já foi secando. Mas desse lado aqui, tá vendo? Esse lado aqui que tava em contato com o EVA não tá tão claro, tão escuro, tá? E não é pintura não mesmo, isso aqui é a secagem mesmo. Tem cerca de 2 horas que eu fiz isso aqui. E ele tava secando assim no EVA. Desse lado aqui, como tava em contato, não secou. Por isso que eu falei sobre virar as peças na hora de secar. E desse lado aqui já secou. Então, pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como que escurece bastante, né? São cerca de 2 tons, mas que você presta mais atenção, você consegue perceber melhor quando a peça é escura. Justamente por ser escura, ela fica mais escura ainda, sabe? E basicamente é isso, tá? Sobre a massa de biscuit. É bem simples e eu recomendo que você compre, né? Um pedaço de massa e vá mexendo em casa, né? Vai testando, assista as próximas aulas e vai tentando acompanhar. Que aí vocês vão pegando intimidade com essa massinha, tá? E por último aqui uma dica, é como a gente limpa
uma pecinha de biscuit, tá? Não sei se dá pra ver no vídeo, mas o cabelo dela tá bem empoeirado, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer é pegar um pincelzinho assim. Isso aqui você passa futuramente pro seu cliente pra ele saber como limpar. E você passa como se fosse uma vassoura mesmo, não precisa ter dó não, que não estraga. Deu pra ver que melhorou? Espero que tenha dado pra ver. Se não deu, eu digo pra vocês aqui, ó, que saiu a poeira todinha, principalmente nos cantinhos, ó. Eu gosto muito dessa limpeza com pincel, mas caso a pessoa não tenha, pode usar também um paninho, tá? Mas nunca úmido, nunca úmido. E é importante guardar a peça em locais que ela não corra o risco de cair, ou de quebrar, ou perto de cozinhas, ou qualquer lugar em que se trabalhe com gordura, porque ela vai ficar daquele jeito, né? Grudenta e engordurada. Se ficar muito tempo guardada, ela pode ser que pegue aquelas poeiras que grudam, né? Aí você pega um paninho úmido, mas bem úmido mesmo, sabe? Quase seco. E passa na sua peça bem de leve, que aí vai tirar essas sujeirinhas, tá? Não pode colocar embaixo d'água, porque se ficar muito tempo, pode derreter, pode sair pintura, essas coisas, tá? É bem fácil também de cuidar. Não é tão frágil quanto parece, muita gente acha. Essa base aqui é bem mais frágil do que a peça em si, tá? E o biscuit é isso. Espero que tenha dado pra vocês entenderem direitinho. E agora vamos dar continuidade a esse curso para você se aventurar nesse mundo maravilhoso que é o biscuit.